Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar me vendo, né? Mas eu sei que eu estou falando aqui com o terceiro módulo de análises clínicas, tá? Tenho saudades de todos vocês. Lembro que nossas aulas dentro de sala de aulas eram bem divertidas, né? Então eu estou com saudade de ver o rostinho de cada um de vocês, tá legal? Eu lembro que era bem legal mesmo, mas logo vamos estar juntos, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai começar a falar com vocês a respeito de um novo assunto. As aulas passadas a gente estava voltado ao perfil lipídico, né? A gente descobriu que o perfil lipídico, nós temos o colesterol, o triglicéridos, o HDL, o LDL, o VLDL, e nós também temos os índices de Castelli 1 e 2, tá? Agora, gente, esse perfil lipídico aí, na verdade, ele faz um apanhado das gorduras séricas existentes no nosso organismo. E também o seguinte, ele acaba fazendo uma avaliação do nosso coração, né? Porque quem tem colesterol e triglicéridos aumentado tem maior risco de ter o que? Doenças coronárias, né? Doenças relacionadas ao coração, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai começar um novo tema. A gente vai começar a falar com vocês sobre o ácido úrico, né? O ácido úrico, tá? Esse ácido úrico, se vocês prestarem bem atenção no significado clínico dele, vocês vão ver que o ácido úrico ele pode fazer também uma avaliação da função renal, né? Da função renal, tá? Aqui eu coloquei umas fotos aqui para vocês, essas fotos, né? Bem feias, de pessoas que têm uma doença chamada gota. Essa gota, ela está muito relacionada com a presença de ácido úrico. Bora começar então, pessoal? Bom, olha só, para a gente entender melhor a respeito do ácido úrico, das patologias que ele causa, né? A gente tem que entender o que? A fisiologia dessa substância no nosso organismo. O que é a fisiologia? Como que essa substância, como que esse ácido úrico, ele vai reagir no nosso corpo, tá? Então vamos aqui para o nosso slide, presta atenção aqui, ó. Vamos ler junto aqui essa parte, ó. O ácido úrico é um produto do metabolismo das purinas, proteínas, por ação de uma enzima. Então quer dizer, o nosso organismo ele vai produzir, né, sintetizar ácido úrico a partir das purinas. O que são purinas? Purinas são proteínas, tá? Encontradas em algum tipo de alimento, principalmente em miúdos, né? Em peixe, em carne vermelha, tá? Nós vamos encontrar o que? Bastante purinas. Essas purinas elas são feitas o que? De um encadeamento de aminoácidos. O organismo vai sintetizar, vai promover a digestão dessas purinas e vai formar o que? Vai formar o ácido úrico. Olha só, então olha só. O que vai acontecer? Eu vou consumir comidas, né, na dieta com o que? Com purina, né? É o caso de bebidas alcoólicas, carnes, né? E o que vai acontecer? Essas purinas elas vão ser o que? Elas vão sofrer um processo digestivo. Esse processo digestivo, que vai ajudar nesse processo digestivo vai ser o que? O fígado, né? Lá nós vamos ter esses metabólitos de purina e o que vai acontecer? Ele vai ser transformado em ácido úrico a partir de uma enzima chamada o que? Xantina, né? Essa xantina ela vai transformar o que? As purinas em ácido úrico, tá? E esse ácido úrico presente aqui vai para a corrente sanguínea, depois volta para o fígado novamente, e esse ácido úrico ele vai ser o que? Excretado. Olha só, 1/3 do ácido úrico vai ser eliminado aonde? Nas fezes. E 2/3 desse ácido úrico ele vai ser eliminado o que? Nos rins. Então ele vai ser eliminado pelo intestino e também vai ser eliminado o que? Pelos rins, né? Então, ó, vamos ver aqui de novo. Eu vou consumir purinas na dieta, essas purinas vão ser metabolizadas aqui no fígado, né? E uma substância chamada, uma enzima chamada xantina, né? Xantina oxidase, ela vai transformar essas purinas em ácido úrico, tá? Esse ácido úrico, ele vai para a corrente sanguínea e ele vai ser eliminado no intestino, 1/3 dele, e 2/3 vão ser eliminados aonde?
vão ser eliminados pelos rins, né? Então eu tenho a eliminação pelo intestino e a eliminação pelos rins. E da onde vai vir esse ácido úrico? Através do quê? Através da dieta de purinas, né? O nosso organismo também, o que? Eles podem produzir algumas purinas, podem sintetizar algumas purinas, né? Pelo metabolismo, tá? E aí elas vão aqui para o fígado e vão acabar sendo transformadas, né? Quando elas forem degradadas, vão acabar se transformando em ácido úrico, tá? Então eu tenho as purinas, essas purinas vão se transformar em ácido úrico, ok? Bom, pessoal, olha só, vamos ver aqui o que acontece. Hipouricemia, olha só esse nome, hipouricemia. O que significa essa palavra? Hipouricemia, quando eu tenho o quê? Uma quantidade muito baixa de ácido úrico na corrente sanguínea, tá? Hipouricemia é a quantidade baixa de ácido úrico, tá? Toda vez que eu vejo essa palavra hipo, significa o quê? Significa pouco. Vamos ler o slide aqui embaixo com o titio, ó. O ácido úrico está muito baixo porque é eliminado em grandes quantidades pela urina. Uma das causas de você ter ácido úrico muito baixo é justamente isso daí, porque os rins vão eliminar demais esse ácido úrico. Isso daí pode ser o quê? Proveniente de uso de algum remédio, né? Pode ser proveniente do seu próprio metabolismo. Isso geralmente é o quê? É assintomático, tá? É assintomático, tá bom? Mas o problema é o seguinte, se você ficar muito tempo eliminando muito ácido úrico pela urina, o que vai acontecer? Esse ácido úrico ele pode se cristalizar lá nos rins. E isso vai dar o quê? O problema de cálculo renal. Isso pode provocar o quê? Uma litíase. Então você não pode ficar por muito tempo no organismo com uma hipouricemia, ou seja, uma diminuição de ácido úrico. Vamos continuar lendo o slide aqui? Olha só. Isso ocorre devido ao uso de medicações como estrógenos, aspirina, ácido ascórbico e outros, né? Está escrito outros aqui, mas vocês corrigem, é outros, né? Outros, tá bom? Então, quer dizer, olha só, como eu falei para vocês, o uso de medicação, de algumas medicações, pode o quê? Causar essa hipouricemia. Vamos continuar lendo? Se a hipouricemia persistir por muito tempo, pode causar a formação de cálculos renais, o que eu expliquei para vocês, né? Por quê? Porque esse ácido úrico, às vezes, vai se acumular ali nos rins e ele vai acabar cristalizando, formando o quê? O cálculo renal. Vocês sabem que isso dói para chapéu velho, né? Dói muito, não é verdade, criancinhas? Beleza? Bora passar para frente, então, né? Bom, agora a gente tem o que? A hiperuricemia, né? O que é hiperuricemia? É o aumento de ácido úrico na corrente sanguínea. A hipo é a diminuição e a hiper é o que? É o aumento de ácido úrico, tá bom? Vamos lá ver, ó, vamos ler aqui o slide. A hiperuricemia, em 75% dos pacientes, é assintomática. Ou seja, o pessoal que tem ácido úrico elevado, o que vai acontecer? Ele não vai apresentar o quê? Sintomas, né? Não vai apresentar sintomas, tá bom? Pois o paciente não apresenta nenhum sintoma, seja artrite, gota, tofo ou litíase. Nos restantes 25% podem ocorrer sintomas como gota, artrite, litíase, que são os cálculos renais, né? Doenças renais, nefrites e formação de depósitos de ácido úrico, né? Formando os chamados tofos, que são aquelas coisas inchadas que vocês viram no primeiro slide que eu mostrei para vocês, tá bom? Então quer dizer, 25% da população vai apresentar sintomas de ácido úrico. Quais são os sintomas? Isso aqui que eu coloquei para vocês, ó, gota, artrite, litíase, doenças renais, né? E a formação que dos tofos. Tofos é aquele acúmulo de ácido úrico na articulação que vai formar aquelas deformações nas articulações. Tá certo? Né? Bom, então só 25%. Outra coisa interessante, gente, é que a maioria das pessoas que apresentam sintomas da hiperuricemia são o quê? São homens.
As mulheres, elas já têm o quê? Elas não vão apresentar muitos sintomas, elas já geralmente ficam o quê? Nesses 75% aqui, tá bom? E, criancinhas, o principal problema do acúmulo de ácido úrico, né, do aumento de ácido úrico na corrente sanguínea é a gota. Então o médico geralmente ele solicita esse exame para o quê? Para ver se o indivíduo ele tem ou não essa doença chamada o quê? Chamada gota. Lembrando que nem todo mundo que tem ácido úrico elevado ele vai ter o quê? Gota, né? 25% da população que começa a apresentar esses sintomas. Então, só para a gente recordar aqui, vocês têm o quê? Uma articulação sinovial, né? Aqui nessa articulação sinovial, a gente tem a membrana sinovial, tá vendo? Onde eu estou passando o mouse aqui, ó, a membrana sinovial. Dentro dessa membrana sinovial, nós vamos ter o quê? O líquido sinovial, né? Esse líquido sinovial, ele vai vir da onde? Ele vai vir da filtração do sangue, né? O sangue passa vasos sanguíneos por aqui, e esse sangue ele vai o quê? Ele vai acabar produzindo, liberando substâncias aqui para esse líquido sinovial, né? E junto com essas substâncias que o sangue vai fornecer para o líquido sinovial, vai vir o quê? Vai vir o ácido úrico. Esse ácido úrico ele vai se cristalizar aqui dentro, formar cristais, como se fossem pedrinhas, né? E essas pedrinhas vão o quê? Vão atrapalhar a articulação. Quando você mexer essa articulação, vai sentir como se fosse o quê? Como se fosse várias agulhas enfincando ali na sua cartilagem, destruindo a sua cartilagem. E isso vai impedir o quê? A sua movimentação, a sua mobilidade vai ficar o quê? Muito reduzida, né? Geralmente isso vai acontecer aonde? Nos membros inferiores, né? Nos membros inferiores. Olha aqui as pessoas com tofo, né? Aqui, por exemplo, essa pessoa está com tofo aonde? No tornozelo, né? Essa outra aqui está o quê? Está aqui do lado do dedo, né? Olha só, pessoal, esse acúmulo de cristais acontece principalmente aqui, ó, principalmente nessa parte aqui do dedo, do hálux, né? Por quê? Porque é uma parte mais fria, onde a temperatura o quê? Onde a temperatura do nosso organismo é um pouco mais baixa, tá? E o que vai acontecer? Quando nós temos uma parte onde tem a temperatura mais baixa, esse ácido úrico, ele costuma o quê? Ele costuma ficar o quê? Cristalizado, né? Ele vai cristalizar e isso vai provocar uma imensa dor, né? O indivíduo ele não consegue encostar o pé no chão, tá? Por quê? Porque vai doer demais, tá bom? Vai doer demais. Então, o principal problema da gota elevada no nosso organismo é o quê? É a manifestação da gota, né? O ácido úrico elevado ao nosso organismo, nós vamos ter o quê? A manifestação da doença chamada o quê? Chamada gota, que é o acúmulo de cristais, tá bom? O indivíduo que tem gota, ele tem que procurar o quê? Diminuir o consumo de alimentos que tenham essa purina, né? Porque vocês sabem que a purina, a partir da purina é que vai haver a formação do ácido úrico, tá? Então ele tem que evitar carne vermelha, miúdos de frango, né? Tipo coração, fígado, tá? Frutos do mar, como camarão, tá? E também o que? Bebida alcoólica e vários outros alimentos que também vão ser o que? Vão ser ricos em purina, né? Purina que vai dar origem ao ácido úrico. O aumento de ácido úrico no nosso organismo, ele é maléfico. A principal manifestação, o principal sintoma do aumento de ácido úrico no nosso corpo é o que? É a gota, né? É a gota. Ah, professor, eu posso detectar problemas renais também com ácido úrico? Posso. Esse aumento de ácido úrico pode ser o quê? Algum problema renal que está fazendo o quê? Está retendo esse ácido úrico na nossa corrente sanguínea. Porém, a maioria dos clínicos, eles utilizam o exame de ácido úrico o quê? Para verificar a gota. Lembrando que nem todas as pessoas que têm ácido úrico aumentado vão manifestar o quê? Vão manifestar sintomas, né? E, por exemplo, é a gota, tá bom? Bom, gente, aí a gente vai passar o quê? Para a parte técnica, né? Esse exame, ele é feito aonde? Na seção de bioquímica, tá? A amostra, que tipo de amostra a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o quê? O soro.
preferencialmente coletado do paciente em jejum. Porém, se o paciente não tiver em jejum, não vai haver o quê? Uma interferência muito grande da falta desse jejum aí no nosso exame. Quer dizer, o paciente ele pode estar em jejum ou não. Melhor que esteja em jejum, tá? Mas, se o paciente perguntar para a gente se tem a necessidade do jejum, você vai responder que tem, né? Porque é uma tradição da nossa população, da nossa sociedade, fazer o exame de sangue em jejum, né? A metodologia que eu vou usar é a metodologia que chama uricase, tá bom? É uma metodologia para a gente dosar o quê? O ácido úrico, tá? O procedimento, pessoal, é muito simples, é muito fácil de ser feito, né? Eu vou pegar 3 tubinhos lá, 3 tubos, escrever neles branco, teste padrão, né? B, T e P, né? Vou colocar lá o reagente de cor, 2 ml em cada um dos tubos. Vou pegar o padrão, que é a substância que eu tenho no kit, colocar 50 microlitros no tubo padrão e outros 50 microlitros de amostra no tubo teste, né? Vou misturar isso por agitação e deixar o que? 5 minutos em banho-maria, né? Em banho-maria, tá certo? O banho-maria é a 37 graus Celsius, tá? Se eu não quiser colocar no banho-maria, eu posso deixar 10 minutos o que? Em temperatura ambiente, né? Depois eu vou pegar esses 3 tubos e vou fazer o que? Vou fazer a leitura lá no espectrofotômetro em 510 nanômetros, né? Em 510 nanômetros, tá? Nós vamos esperar a nossa volta para a gente o quê? Tá fazendo esse exame para verificar se vocês têm uma quantidade elevada de ácido úrico, ok? Beleza, criancinhas. Então a gente vai o quê? É assim que a gente faz o quê? O nosso exame de ácido úrico, tá bom? Bom, aí eu tenho cálculo para eu achar essa quantidade em miligramas por decilitro de ácido úrico. Eu vou pegar o que? A leitura que eu vou fazer no espectrofotômetro do tubo teste, dividir pela leitura que eu vou fazer do tubo P, né? Eu coloquei ABS-T, ABS-P. Por quê? Porque eu quero falar que isso aqui é a absorvância do tubo teste e a absorvância do tubo padrão, né? E vou multiplicar essa divisão do teste pelo padrão por 7. Aí eu vou achar o que? O meu resultado em miligramas por decilitro, né? Em miligramas por decilitro, tá bom? E aí eu tenho um valor de referência. Olha só, para homens é de 2,5 a 7 miligramas por decilitro. Quer dizer, se eu tiver maior do que 7, eu posso ter todos aqueles sintomas que eu falei para vocês, a formação de tufos, né? Eu posso ter problemas renais, eu posso ter litíase, tá? Assim como a diminuição também, eu tenho sintomas próprios. O principal sintoma da diminuição de ácido úrico é você ter o quê? Um cálculo renal, né? Olha só, as mulheres de 1,6 a 6 miligramas por decilitro. Crianças de 2,5 a 5 miligramas por decilitro. Recém-nascidos de 2 a 6,2 miligramas por decilitro. E aí eu coloquei aqui valores críticos, né? Valores críticos maior do que 10 miligramas por decilitro. Por quê? A pessoa que tem o que? Ácido úrico acima de 10 miligramas por decilitro, ela tem uma maior possibilidade de apresentar o que? Aqueles sintomas todos que eu falei para vocês. Tá bom? Então não é legal você ter o que? Por muito tempo um valor tão elevado de ácido úrico. Isso pode provocar os chamados sintomas, sendo que o principal sintoma, vocês sabem, a gente já comentou, né? Que é o que? Que é a gota. Tá certo? Entendidos, criancinhas? Então, tranquilo, a matéria é muito fácil, né? Ácido úrico, dosagem de ácido úrico. Espero que a gente volte logo para a gente fazer esse exame dentro de sala de aula, tá? Lembrando que as nossas aulas sempre foram padronizadas. Uma videoaula, que é essa aula aqui que vocês acabaram de ver, né? A gente tem lá o quê? Um texto no qual vocês devem resumir e manter no caderno, né? A respeito desse tema. E a gente tem também o quê? Um questionário que vocês devem responder na plataforma lá do colégio. Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Estou imaginando já vocês pegando todos os objetos e saindo o quê? Correndo de sala de aula, né? Ou do laboratório, não é verdade? Então até mais, criancinhas. Um abraço, fiquem com Deus
E lembre-se, vamos lembrar sempre o seguinte, que nós vamos sair destas juntos, ok? Até mais, pessoal!